Olá, nós estamos vendo aí na economia mundial e principalmente na economia brasileira a chegada do coronavírus e trazendo algumas dificuldades econômicas, né? Será que existe uma relação necessária entre a variação do dólar e o coronavírus? Fica aí que você vai saber daqui um pouco. Eu sou José Roberto Abramo, nós estamos começando aqui a mesa de debates, mais um vídeo para você trazendo cultura, conhecimento. Hoje nós vamos falar da oscilação do dólar e do coronavírus. Será que tem uma relação necessária? Trouxemos aqui o professor de economia e economista José Jamil Adum, né? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Já tem um tempinho, né, que a gente vem nessa casa conversando bastante. E terminamos ano passado conversando muito sobre isso em algumas dessas entrevistas. E iniciamos 2020 com um tema muito importante que mexe com a vida de todos nós. Inclusive do mundo, né? Do meu lado aqui, o Ronald Platz, né? Tudo bem? Tudo Zé jóia. Roberto, bem-vindo, Jamil, na mesa de Obrigado. debate. Vamos começar aí com um assunto muito interessante em relação à oscilação de dólar, né? Um assunto atual que essa semana tá em voga, já vem em voga desde o do final do ano passado, mas É verdade. que agora se tornou tema principal aí. A gente tem aí o coronavírus, né, parece que vai diminuir o PIB de alguns países, inclusive da própria China, eles falam em 1,2, né, o PIB da China vai cair para 5,5, mas ainda é um crescimento, entendeu? O crescimento da China vai cair para um 5,5, mas ainda é um crescimento apreciável, né? Eles tiveram problemas lá de consumo, naturalmente isso reflete no resto do mundo. Tudo isso nós vamos conversando em off aqui com o professor. Mas eu queria que o professor desse aqui uma aulinha para nós inicial, né? Porque eu me sinto leigo, o Ronald é um pouco mais ilustrado nessa parte. Eu queria saber o seguinte, por que o dólar levanta e por que o dólar cai numa economia, por exemplo, brasileira? Só para o nosso público entender essas oscilações necessárias. Bom, primeiro, aprender a questão de que seja uma taxa de câmbio. Certo. Né? A taxa de câmbio é a relação da moeda nacional por uma internacional. No caso nosso, claro, é o real junto à moeda mais forte mundial, que é o dólar. Certo. Né? Então, essa variação, você pode falar que a moeda está se valorizando ou desvalorizando. Certo. A partir do momento que ela está bem próxima da moeda estrangeira, ela está valorizada. Né? Se está bem próximo ao real do dólar, é que a moeda está valorizada e tende a auxiliar as importações. Tende a auxiliar as importações. As importações. A partir do momento que ela se afasta, né, hoje eu acho que fechou a 4,48, então a partir do momento que se afasta, essa distância se aumenta, é como se a moeda ela começa a ter a desvalorização e começa a auxiliar quem tende a exportar. Certo. Né? Tudo isso porque o próprio nome diz, você tem uma taxa de câmbio flutuante, Certo. em que o que manda é mercado, oferta e demanda. Certo. Né? Então, se você tem mais dólares no mercado, né, para ser oferecido e demanda, ele vai dar uma diminuída. Se você tiver pouco dólar no mercado e as pessoas procurando, então é o contrário. Né? Então, por essa questão de ser flutuante, é exatamente por isso, por essa influência. Né? É lógico que você entra aí com intervenções do Banco Central, sempre que há necessidade, né, percebe-se que está extrapolando até o teto que possa estar essa taxa de câmbio, mas mesmo assim a oferta e demanda de mercado. Certo. Inclusive isso influencia também a questão de viagens e tudo, mas isso não é o mais importante, né? O dólar que se gasta comprando-se dólar para poder viajar. Isso não é o que mais pega. O que mais pega é a economia interna mesmo, né? Ela afeta com certeza a nossa economia interna, doméstica, mas de uma forma geral, como essa, né, lógico, essa globalização que a gente já conhece há muito tempo, ela afeta a economia como um todo. Só para a gente entender um pouco, nós falamos de turismo, a gente vai adiantar um pouquinho, a China está passando por isso, né, a questão do turismo. Nós estamos sofrendo também por causa de turismo chinês, inclusive uma das principais ações que caíram é da aviação. Né? Você tem o PIB, que todo mundo fica medindo, que é a riqueza, né, aquelas riquezas transacionadas internamente. Então você vem com gastos governamentais, vem com investimentos, vem com o nosso consumo, e vem com as exportações líquidas, que é exportação menos importação. O nosso poder de compra está ligado ao consumo, né? Ao nosso consumo. Então, quer dizer, exatamente. o consumo abaixando, nós perdemos PIB. É uma das variáveis. Então, quer dizer, se o governo investe mais ou menos, ele vai influenciar também no PIB. Entendi. Se o nosso consumo diminui ou aumenta, é uma variável que influencia. Se os investimentos, né, também aumentam, quer dizer,
ou sobe, tudo influencia no PIB. E o dólar, vamos dizer assim, também em cima principalmente também em cima da balança comercial. Certo. Exportação e importação. Tem as transferências correntes, que são aqueles valores que nós pagamos lá para fora, seja de juro, manutenção de serviços nossos lá fora. E também é contra as contratações nossas, né? Que nós temos que pagar aqui. Consultorias externas que vêm aqui e assim por diante. Então, tudo isso influencia, né? Então, o que acontece? Essa variação, essa questão do dólar está crescendo, aumentando, ela influencia todo, não é só no turismo. Ela influencia no seu celular, né, no seu aparelho celular, porque uma placa ela é importada. Então, quanto mais você compra ela cara, mais a produção final ela vai encarecer o produto final. Lógico, no turismo, né, com certeza também. Além de roupas que você importa, né, também está afetando. Fora, para o Brasil, por exemplo, você tem as commodities que você exporta muito, o minério de ferro que você exporta bastante, né, e o petróleo, que são os 3 principais outros produtos que a gente exporta para a China. Quando o dólar está alto, essas exportações ficam favorecidas. As exportações são favorecidas. Quando existe a desvalorização da nossa moeda, a tendência, né, a possibilidade é que as exportações sejam aquecidas. Na contrapartida, você começa a comprar insumos industriais, ou para compor a indústria, mais caros, e isso encarece a vida interna. E o que você tocou também é muito importante. Nós dependemos também, dependendo da cadeia, né, do setor, de produtos que são importados no processo de produção, seja no agronegócio ou na indústria. Você tem também outros componentes que a gente tem comprando da China, que é usado na produção de medicamentos. Né? Além das placas de celulares, você tem perfuradores de petróleo. Né? Então, são todos os componentes que a gente precisa comprar externamente que vai influenciar no nosso preço final daqui. Certo. Né? Então, quer dizer, toda vez que a gente tem essa distância, prejudica um pouquinho nesse sentido a gente, de aumentar. Né? Tá. Agora, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho interessante esse comentário que o Jamil fez, porque a oscilação do dólar ela tem prós e contras, né? Sempre que sobe, alguém está ganhando e o outro está perdendo, e quando desce, é o sentido inverso. No caso das exportações brasileiras, essa alta do dólar está sendo benéfica, de modo geral, né? E eu, por acaso, ontem eu estava escutando, saiu o resultado da balança comercial do mês de janeiro. Nós tivemos 16 bilhões de dólares de exportação, se eu não me engano é isso, né? Eu estou tirando de cabeça aqui porque eu escutei ontem rapidamente, e foi importado 13 bilhões, então nós tivemos um superávit de 3 bilhões de dólares. Com essa alta do dólar, isso para o Brasil é extremamente interessante. E um outro detalhe é que você falou do câmbio flutuante, durante períodos passados, o câmbio muitas vezes foi artificialmente controlado, né? O Banco Central, exato. O Banco Central injetava dólar no mercado para controlar o câmbio, e isso ia desgastando as nossas reservas. Eu sou leigo, mas assim acompanho como um brasileiro curioso, né? Então, esse governo com a gestão atual decidiu que o câmbio iria flutuar conforme o mercado, né? Quem dita o câmbio é o próprio mercado. E esse câmbio está tendo a oscilação dele natural, né? Mas isso favorece talvez o Brasil em relação a contratos com o exterior, visão do mercado internacional, né? Que o Brasil não controla artificialmente o dólar. Eu queria que você falasse um pouco disso, em relação à balança comercial, se realmente é vantajoso, em relação ao fato que quem dita o câmbio é o mercado e não o governo de forma artificial. Bom, no que você se referiu à questão de superávit, realmente essa é uma boa notícia, né? A entrada de reservas. Alguns setores realmente vão se privilegiar sobre isso, vão estar sendo mais favorecidos. Mas o que acontece? É necessário ver, por exemplo, que tipo de produtos que nós estamos vendendo, né, para ganhar nessas exportações, que podem ou não amanhã faltar no mercado interno. Né? Você temos há pouco tempo o exemplo da carne, que estava sendo exportada para a China, né, e acabou acarretando um aumento desse produto para a gente. Então, aí fica o que a gente chama, os economistas chamam de trade-off, né?
eu vou fazer uma escolha, a cada escolha minha eu vou deixar uma outra de lado, com certeza. E aí, em questão, a que você falou da taxa flutuante, ela já vem há algum tempo, desde o Plano Real para cá, se não me engano, se eu não estou passando pelo esquecimento, que ela já vem há tempo, até para ajudar, não me engano, o Plano Real, que ela é flutuante. Então, ela já vem num período dessa forma. Então, nessa questão das exportações, com certeza, para gerar emprego, né, para você conseguir aumentar as pessoas no nível de emprego, realmente ele é muito bom. Mas como não é uma variável que ela atuando isoladamente, ela vai afetar outras. Em que sentido? Já dei anteriormente o exemplo. Esses produtos, vai faltar algum? A oferta e demanda, o equilíbrio de mercado vai permanecer? Para que o preço seja aquele de equilíbrio que possa estar sendo consumido internamente? Esse é grande questionamento. O que você está falando é tipo assim, por exemplo, vale a pena você causar uma inflação aqui dentro, penalizar as famílias para que um setor de exportação ganhe, mas tem que ver o custo-benefício, se esse ganho, se ele se transforma num ganho de todos, né? Você perde um pouquinho, quem ganha ali, é isso que você está falando. Foi o que eu falei anteriormente, é um trade-off. Houve uma opção de que vamos realmente exportar carne, vamos ganhar o setor, mas... E a outra parte? A questão interna nossa de consumo nosso. Né? Como é que fica? Mas espera aí, Jamil, então, mas o brasileiro não come tanta carne assim. Então pode trocar para peixe, pode trocar para frango. Só que esse produto substituto, a partir do momento que ele for ser muito consumido e não tiver produção para isso, o preço vai aumentar. Então, se aumentar o preço desse produto, é inflação. Então, é sempre a economia, né? Eu já falei aqui algumas vezes, pessoal, não é uma ciência exata, que eu faço X mais Y dá Z. Depende de humores, né? Depende de rumores, depende de comportamento né? Das pessoas, do consumo. A questão da carne, por exemplo, na China agora. Por não estar saindo de casa, por não estar consumindo essa carne que foi exportada, eles já diminuíram a compra, porque tem um estoque lá para abastecer eles. Então, quer dizer, não adiantou. Foi um efeito, né, de um vírus que ocorreu para causar um suposto equilíbrio de mercado. Né? Ou seja, isso está ocorrendo em outros países. Né? Então, quer dizer... E eles não estão saindo, como você mencionou, Jamil, por causa da questão do coronavírus, né? Sim, é uma precaução. Uma precaução. Das pessoas estão... Você está vendo o parque da Disney foi parado por alguns dias. Algumas empresas internacionais que estão lá, né? Umas vão sair, outras estão fechadas. Setor de viagem. Outras estão fechadas, aumentaram o feriado, né? Para o setor de turismo, que o chinês sai muito para cá para viajar no mundo, ele está estagnado. Né? Então, as prateleiras lá, se as pessoas não estão comendo, eles não estão comprando. Então, os mercados estão ficando com prateleiras também vazias por causa do consumo. Então, isso afeta o mundo todo, como todo. Para você ter uma ideia, o Japão está pensando, talvez, adiar as Olimpíadas, por causa do vírus. Né? Jamil, uma coisa interessante em relação ao coronavírus é que sempre que acontece uma epidemia, foi o que aconteceu no caso do H1N1, né? É criado um alarde muito grande, não que essa epidemia não mereça um alarde. Mas, assim, como a internet hoje tem muita coisa que vale a pena ser assistida ou não, inclusive eu mandei ontem, né, um vídeo para o Zé Roberto, de um canal chamado Agrobusiness, que é um canal especializado no agronegócio brasileiro. E esse vídeo, recomendo até quem quiser assistir, é um vídeo bem interessante. Fala dessa coincidência, né, de que quando a inflação interna na China estava explodindo, aparece um vírus, né, um vírus que é uma gripe, né, uma mutação do vírus da gripe, e esse vírus causa esse pânico mundial e reduz consumo, reduz inflação, inclusive na China. Então o canal nesse vídeo, ele comenta, não estou dizendo se está certo ou errado, é apenas uma fonte diferente, de que o mercado, nós temos que ter um olhar um pouco clínico em relação às informações que a gente recebe. Às vezes o pânico está favorecendo determinados grupos que têm interesse que aconteça esse pânico para que algo gere muito recurso, muito dinheiro, né, e outros produtos se barateiem. Por exemplo, o petróleo, desde o surgimento do coronavírus, caiu em torno de 20%, se eu não me engano.
Isso aí deve ter favorecido muita gente em relação ao custo né, da commodity. Então, o que o canal questiona nesse vídeo, eles não afirmam, né, mas eles questionam, eu acho que é um questionamento que hoje, como a gente tem acesso às redes sociais, a gente pode assistir e tirar as próprias conclusões, é exatamente isso. Se toda essa movimentação em relação ao coronavírus, se talvez ela não esteja sendo dimensionada exatamente para favorecer alguns grupos com interesses que não sejam o coletivo. Bom, eu acho que, digamos que isso seja denominado de teoria da conspiração. Pode ser, né? Nós já escutamos várias, até que os Estados Unidos também, quando precisa criar uma guerra para poder movimentar a indústria bélica dele. Então, quer dizer, são suposições que eu, pessoalmente, quando eu converso com os alunos, estou trabalhando com eles em trabalho de conclusão de curso, eu oriento muito a ler diversas opiniões, né? Porque é assim que ele vai tomar a sua própria, vai ter suas considerações finais. Em que sentido isso? Eu estava até conversando com o nosso amigo aqui no intervalo, que a gente chama de dissonância cognitiva, né? As pessoas hoje elas estão com uma maneira, com a forma de seguinte: se aquilo que me mandam para ler ou para ver é daquilo que eu acredito que seja verdade, eu vou assistir, eu vou ler. Se aquilo que me mandam é aquilo que eu tenho certeza que é contra o que meus pensamentos, o que eu acho, eu não vou tomar opinião sobre isso, eu não quero nem saber. E eu, por exemplo, como acadêmico e como pesquisador, eu leio de todos os lados. Né? Porque eu tenho obrigação, como formador de opinião, de ser um técnico, me basear nas técnicas. Eu vejo algumas pessoas falando sobre o dólar em relação à estabilidade, só em gráfico. Muitos CEOs tomam decisões, não é só matemática ou estatística, não. Toma no feeling, no conhecimento que já adquiriu na sua carreira. Né? Porque tem hora que não adianta você ficar analisando o gráfico, você tem todo um contexto que baseia no ser humano e não um gráfico, numa metodologia estatística que vai apurar isso. Pode estar sofrendo uma inflexão naquele momento e tem que ser avaliado. Exatamente. Né? E o mais interessante também, Jamil, por exemplo, eu sei que isso aí é uma teoria, vamos chamar de teoria da conspiração. Ele me mandou o vídeo, eu avaliei. Tem pontos muito interessantes ali, tem pontos bastante lógicos. O que tirou o brilho do vídeo, segundo eu próprio disse para ele ontem, foi o fato dele ser do agrobusiness, né? Porque aí fica falando que o cara está falando em causa própria. Mas se você pensar, sem que sejam eles falando, o fato dele começar numa província como Wuhan, né? Que é uma das mais importantes da China em termos de produtividade, em termos de consumo e produtividade. E também que o médico, né, que deu o alerta não foi ouvido durante um mês e depois ele acabou morrendo e logo depois eles tomaram atitude. Então, quer dizer, a gente poderia fazer algumas conspirações. Eu acho que entre uma coisa e outra existem algumas razões que de repente são desleixo, de repente são intencionais, porque os dois lados se acusam, os dois lados são espertos, os dois lados querem o ganho. Bom, né? Eu vou dizer o seguinte, você pode tratar isso como um desleixo, ou imagina você que tem uma empresa, não sabe direito o que está acontecendo, e vai ao ar alertando sem saber se aquilo realmente, né, tem veracidade naquilo. Foi mais prudência do que desleixo. Pelo que eles falaram, pode até ser, mas é porque também fica essa imagem, né, que o povo chinês gosta, não é de falar muito, que é um governo muito fechado, sem abertura no que tange a isso, a questão de informações. Então, dá margem a pensamentos. Mas é o que nós conversamos anteriormente. O importante é que você pegue outras fontes, né, que você analise, compare, observe, para você, né, para você ver. Não sei, né, até que parece que 2 brasileiras descobriram isso também, né, 48 horas, um negócio assim. Elas decodificaram o coronavírus, elas perceberam que o genoma, em 24 horas, elas decodificaram o genoma do coronavírus que está aqui, compararam com os 2 que tem na Inglaterra e num outro país, quer dizer, já são 3 tipos diferentes, esses diferentes da China.
E nós fomos muito rápidos, né? Parece que a Alemanha que não fez essa decodificação, mas parece que vai coincidir. E eles têm sempre um tronco comum, porque todos são coronavírus. E aí Sim. fica mais fácil de fazer a vacina. Então eu acho que assim, é menos assustador do que parece. Mas tem impactos comerciais, porque é como você disse, tem um desdobramento. Ausência de consumo, menos exportação, quais países dependem disso, né? É verdade. Agora, até que ponto também um país vai se utilizar isso para dar uma queda no seu PIB? Porque você falou em 5 ponto, 5,8. eu já tive com 5,1 pelo FMI. E acontece que também parece que alguns especialistas chineses falam que pode baixar mais 2 pontos, chegar a 3. Até que ponto também chegar a 3% vai ser tão vantajoso, cair tanto o crescimento deles a ponto de Para prejudicar o outro, né? também a eles próprios, né? Porque a não ser que eles tenham uma carta na manga de conseguindo essa cura e reagir muito rápido à economia, é inimaginável você pensar que seja uma coisa proposital. Eles teriam, como você está Né? falando, assim, Ah, eles vou teriam recuperar ali na frente. não, eles teriam uma carta na manga para recuperar muito rápido, enquanto eles estão debelando o mercado externo. Eu também acho que isso aí. Não sei, né, Bom, cara? É uma mas- coisa a ser pensada muito. Uma coisa a se sério. pensar. Mas fica o recado, né? Considerando que é uma gripe e essas mutações vão acontecer sempre, né? Como aconteceram No passado. no passado, né? Na gripe aviária, depois o H1N1, Suína, a né? suína, e agora eu acho que existe a possibilidade, é plausível que seja alguma coisa estimada, Estimada. exatamente para gerar alguma vantagem de mercado. Tá. Só o tempo eu acho que pode dizer se isso foi hiperestimado ou não. Por exemplo, eu queria ultimar, o que você está falando, você deu um exemplo interessante, você falou uma coisa que me lembrou o que eu vou falar agora. Só para não esquecer o que você falou. É o seguinte, o Ronald estava falando a questão da teoria da conspiração, uma coisa mais ou menos assim. Não ele falou nesses termos, ele falou de alguém que mandou um vídeo, esse vídeo tem muita razão, eu assisti, ele é bastante racional, ele não é sensacionalista e tal. Agora, esse rapaz, essa moça lá, esses analistas lá, eles falaram de uma coisa com relação à alta do dólar. A alta do dólar no mundo, porque nós falamos, você deu aqui a explicação didática, né? O que seria no país, no Brasil, no caso. Mas a alta do dólar no mundo, ela não se explicaria necessariamente pelo coronavírus. Esse foi o tema básico do nosso programa. Como nós estamos caminhando para o final, eu queria que você fizesse um fechamento com isso aí. O que acontece? O dólar foi a moeda que mais se valorizou perante as outras estrangeiras todas nesse período. Nesse período, exatamente. Nesse período. Mas por causa do coronavírus? Porque querendo ou não, aí, é a moeda internacional. A moeda que rege o mercado. É o Porto Seguro. É o Porto Seguro, né? Então, há uma tendência das pessoas realmente recorrer a ativos em dólar, a moeda, né? Nesse sentido, né? Porque ainda é a moeda internacional, é a mais forte. Então, tende aí, supostamente, entre os dois países, né, na desconfiança da China e a moeda americana, o dólar confiável, a tendência é que você correr mais para o dólar. Tá. Né? Mas antes do dólar, as bolsas, antes dessa sobrevalorização do dólar que veio crescendo, ou seja, que demonstra uma desconfiança no mercado mundial, os investimentos em bolsa também, porque as ações das empresas vieram caindo, elas caíram em média 10%. Inclusive aqui no Brasil, a bolsa caiu em 14 meses, contando de 2009 para cá, de 2019 para cá, caiu 20%. E as bolsas internacionais caíram em média 10%. Caiu a americana, a mexicana caiu, a espanhola caiu, que são economias pujantes. E isso foi antes do coronavírus, né? Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer, assim, na minha pergunta, eu estou querendo dizer o seguinte: eu não acho que as oscilações de mercado, tanto de bolsa quanto de investimentos, no Brasil saiu investimentos, em outros países também, eu acho que o coronavírus ele foi uma gota nesse oceano de insegurança pela qual nós estamos passando, mesmo que ele tem um reflexo ruim nas economias nacionais, tanto no Brasil quanto em outros lugares, até por custos operacionais de tratamentos e vacinas, etc., e de pesquisas. Mas eu acho que nós já tínhamos uma inércia anterior de queda. Eu queria que você falasse sobre isso aí. Bom, tanto a moeda como no caso de uma bolsa,
tudo gira também em relação à confiabilidade do mercado, né? As empresas que compõem, né, que estão dentro com as suas ações dentro da bolsa. Aqui, antes do intervalo, eu te falei que está tendo muito investidores tirando capital aqui, os dólares aqui para investir em título de dívida pública americana, apesar de pagar menos, por causa da confiabilidade. Então, o que acontece? Quando há ainda uma expectativa do mercado, do que vai acontecer no mercado, né? Então o capital ele vai, né, para onde ele se sente mais seguro. Né? A verdade é essa. Não estou falando aqui que não tem perspectiva, não é nada disso. É as próprias pessoas que se investem, elas vão para mercados, né, Estáveis. que tem mais confiabilidade. Esse é o recado. E houve uma sequência aí também, Jamil, de acontecimentos que levaram as pessoas a procurar essa segurança. Teve o Brexit, né, a incerteza do Brexit. Depois teve aquela morte do terrorista lá do Irã, né, o general lá do Irã, Sim. que foi morto pelos Estados Unidos. E todo também mundo gerou uma guerra, né? Então toda essa especulação de que se a Inglaterra ia ou não sair da União Europeia, se ia acontecer uma guerra Irã-Estados Unidos, se o coronavírus a epidemia vai se espalhar pelo mundo e vai se tornar uma pandemia, tudo isso gera a incerteza e faz com que o mercado tome essa Isso que você falou, Ron, é muito interessante, porque quando você toma por base para estabelecer uma taxa Selic ou outra, você toma a macroeconomia como um todo, o mundo como um todo. Essa expectativa do Brexit realmente, né? Muitos comemoraram que a Inglaterra, né, que saiu, mas outros dias eu vi uma reportagem que o próprio bloco já está começando a boicotar, porque não faz mais parte do bloco, então ela vai privilegiar quem faz parte do bloco. Com certeza são várias variáveis que existem no mundo e isso só acentua o seguinte: nós estamos numa coisa tão aberta, tão dinâmica o mercado e a economia tão dinâmica, é que eu te falo, não adianta você falar, vou estabelecer uma fórmula mágica que eu vou assegurar, vou acertar a economia. Né? É uma coisa quase que de dia para de tarde para de noite, na madrugada, porque tem uma bolsa lá do outro lado do Japão e assim por diante. Quer dizer, o dinamismo é tão grande, porque até nós economistas que a gente, né, para te dar uma opinião, eu realmente, a gente fala, Jamil, o que você aposta no dólar? A única coisa que dá para prever, pelo menos um pouco, é que ele vai ficar nesse patamar, talvez suba mais um pouco, mas não descer até que realmente solucione essa questão da China. E não está na hora, né, de comprar o dólar também. E tem mais uma variável aí que você não falou. Você tem a eleição americana esse ano. Tudo deve ficar parado até lá para saber o que vai acontecer. Se querendo ou não, pelo que eu tenho observado ele do lado, tem uma expectativa também. Fala que não tem. Não é só aqui, não. É o mundo inteiro. Eu estava vendo um economista falar hoje uma coisa interessante, que ele falou de um exemplo, ele deu um exemplo, que um casal, amigo dele, queria fazer um investimento em franchising. E então ele falou assim, esse casal disse assim, nós não vamos investir. E nós fizemos um investimento externo, ele está a juros negativos, né, que as economias internacionais estão a juros negativos. Então aí esse economista disse o seguinte, olha, o melhor procedimento para você nesse momento, faça em segurança, ainda mais com o aparecimento do coronavírus e outras coisas que vocês até mencionaram aqui, é preferível você pagar, por exemplo, você tem 100, em um ano você recuperar só 99 e pagar 1, do que você perdeu 100 no investimento mal feito. Né? E isso aí é ruim pelo seguinte, porque você não investe na bolsa, porque as bolsas também não estão crescendo. Você não investe na Selic, porque a Selic está pagando muito pouco. O juros real é 1 e pouco por cento. Né? O resto é inflação. Então, quer dizer, o investidor ele teria que correr para onde? Ele teria que correr para a indústria, né? O que seria ótimo, né? Vamos correr para a indústria. Juros baixos, vamos correr para a indústria. Mas não, o pessoal está correndo para a bolsa, mas está comprando na alta. Daqui um pouquinho vai dar uma baixa, ele vai perder dinheiro. Então é melhor você ficar quieto. Você concorda com esse pensamento? Bom, no que tange essa questão de investidor, né, você tem alguns tipos de investidores. Né? Você tem um medroso, vamos dizer assim, que é poupança e está muito bom. Conservador. Porque realmente é a liquidez mais rápida, né? Você põe lá e tira a hora que você quiser, né? A liquidez é rápida. Tem os moderados, que apostam mais um pouquinho, vai em outros investimentos, e tem os que arriscam muito. Né? E que são realmente também os que arriscam em bolsa de valores.
O que eu falo é o seguinte, depende muito do perfil da pessoa, a quantia que ela tem, né? A capacidade, o que ela né? precisa de liquidez, de recorrer a esse investimento mais rápido ou não. Então isso é muita característica, é muito subjetivo, né? Por exemplo, eu não sei, talvez em outros lugares você não teria, talvez com juro um pouquinho menor do que seja negativo, né? Você As pode pessoas, por procurar, né? exemplo, não sabem, por exemplo, se o meu banco tem uma taxa de juro, eu posso refinanciar, eu posso pegar um empréstimo a taxas menores em outra instituição, pagar o do meu banco e ficar com juros mais baixos, pagando valores e tudo mais baixos. Quer dizer, então acaba ficar pagando aqueles juros altos naquele banco que ela tem uma conta corrente, de vez de procurar uma outra instituição que ela tenha taxas menores e substitui uma dívida com juros altos por uma dívida com juros menores. Entendi. Na pior das hipóteses, entendeu? A perda é menor, né? Bom, de qualquer maneira, o ideal seria a gente procurar quem entende, né? Se você precisar de um aconselhamento, o José Jamil Adum está sempre aqui conosco, né? A gente tem o prazer, né, Ronald, de chamá-lo aqui e fazer esse bate-papo conosco. Eu vou agradecer a sua presença, nós precisamos de finalizar o programa. Vou agradecer a sua presença, convidá-lo para voltar outra vez aqui para fazer outros comentários, né? Vou agradecer também a presença do Ronald aqui, a participação dele. E se vocês quiserem fazer seus falares finais, para que eu possa Agradeço finalizar o a programa. presença do Jamil e é sempre bom aprender mais um pouquinho, né? Eu que agradeço vocês pela oportunidade de, mais uma vez, estar, né, nessa mesa tão importante, tão significativa para Juiz de Fora e região. E sempre à disposição, sempre que puder, estarei aqui a convite de vocês. Com certeza, até porque nós pensamos aqui num assunto, num programa de mais de uma hora. A gente vai chamá-lo para continuar. Parte 1, parte 2, Parte 1, parte 2 e parte 3. Porque tem muito a aprender, principalmente no mercado, questão de economia, que eu particularmente não domino. Eu agradeço aqui a sua paciência, a sua audiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você curte, você compartilha, fala com seus amigos, deixa comentários aqui. Se você quiser deixar perguntas, deixe também e acompanhe a gente nos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá.